O ano é de 1879 e a história não é nossa. Depois de quase 2 décadas da luta amarga, a Guerra Civil Americana está paralisada. Os Estados Confederados ainda estão livres. A Califórnia caiu no Oceano Pacífico. Barões ferroviários travam batalhas sangrentas para decidir quem será o vencedor na corrida por uma ferrovia transcontinental, enquanto um combustível chamado Rocha Fantasma avança a tecnologia em saltos imprevisíveis e às vezes perigosos. Os Sioux retornaram das Dakotas e a Confederação dos Coiotes dançam a dança fantasma das planícies altas. Alguns até dizem que os mortos andam entre nós. Sabemos que é muito para absorver, parceiro. Então, vamos começar do começo. Quer então um RPG ambientado no Velho Oeste, mas também com criaturas fantásticas do grande véu noturno? Então sim, bora! Então, pessoal, quando a gente fala sobre jogos, sobre RPGs, hoje nós iremos falar sobre Deadlands. Primeiramente, eu queria agradecer ao meu colega e amigo Lucas Alves, do grupo de mestres de RPG, onde a gente deu a indicação de trazer Deadlands, porque eu queria trazer pra gente cenários diferentes, sistemas diferentes. Nós já falamos na semana passada sobre Nihilo, consegui até um livro físico fazendo o unboxing para vocês antes de um parecer, de uma review interessante. Como Deadlands eu não consegui ainda o meu livro físico, eu farei apenas para vocês a review, porém, quando eu tiver ele em mãos, obviamente terei o grande prazer de fazer o review também dele no livro físico, beleza? Então, quando a gente fala sobre experimentação, quando a gente fala sobre RPG, quando a gente fala sobre jogar esse tipo de entretenimento, estamos falando sobre experimentação, estamos falando sobre vivência, porque muitas vezes a gente procura em livros, em filmes, em jogos, em histórias, experiências que a gente não poderia viver no nosso mundo real. Quando buscamos alta fantasia, buscamos glória entre reis, rainhas, exércitos, monstros, dragões. Quando buscamos baixas fantasias, procuramos algo mais urbano, mais próximo, experiências que a gente pode trazer algo mais palpável para a nossa realidade, seja no nosso tempo, seja no passado, seja até mesmo no futuro. Por isso, irei conversar um pouco sobre Deadlands. Se por acaso você tem um sistema ou tem um cenário que você gostaria de divulgar para a galera, ou um que você joga e acha que vale a pena a galera conhecer, esse talvez seja um tanto obscuro, porque quando falamos de RPG, obviamente a galera lembra de D&D, principalmente recentemente com o filme D&D Honras entre Ladrões. Então deixe aqui nos comentários algum sistema ou algum cenário que você gosta pra caramba e você acha que vale a pena uma reviewzinha aqui, beleza? Então bora lá conversar um pouco sobre ambientação, histórias e curiosidades do RPG Deadlands. Então, pessoal, vamos começar pelo começo. Quando a gente fala sobre Deadlands, é muito legal porque o próprio nome já traz já uma certa premissa do que nós vamos trabalhar. Deadlands, ou seja, terras mortas ou terra dos mortos. Então, olha o que é interessante de uma maneira geral. Quando a gente está trazendo um sistema, um cenário, o grande objetivo é saber qual que é a experimentação. Ou seja, qual que é a mensagem, qual que é o tipo de jogatina, qual é a experiência que aquele jogo quer que você tenha. No caso de Nihilo, que a gente conversou na semana passada, o objetivo é você vivenciar a vida de um magus, ou seja, alguém que já está há muitos anos na Terra e o seu conhecimento, tanto extracorpóreo quanto de magia, realidade, de corpo, vivência, é um tanto diferente. Agora, em Deadlands, como nós falamos, é um RPG trazido na ambientação de um Velho Oeste, mais ou menos, estamos falando aí de 1879, mais ou menos, na Grande Guerra Civil Americana. Então nós já temos aí uma noção de que é um RPG também de baixa fantasia. Nós vamos encontrar dragões? Não vamos. Mas vamos encontrar mortos-vivos? Sim, nós vamos. Nós vamos encontrar, por exemplo, um Washington, um Abraham Lincoln? Provavelmente, porque estamos falando de uma baixa fantasia, então referências diretas do nosso mundo real, como eu falei para vocês, nosso vídeo de alta e baixa fantasia. Baixa fantasia precisa ter um período histórico específico, um período de tempo, seja ele uma faixa ou um período específico. E, obviamente, locais que trazem esse gatilho específico da localidade para que a galera tenha essa conexão do baixo com a sua realidade. Agora, quando a gente fala sobre, então, Deadlands, olha aqui que legal. Nós temos um Velho Oeste, ou seja, vai ter disputas, nós vamos ter saques rápidos, nós vamos ter xerifes, nós vamos ter bandidos, nós vamos ter albergues, nós vamos ter lutas de carruagem, corridas a cavalo.
mas Deadlands também ele é horror e terror. Mas Rafa, horror e terror é a mesma coisa, não sai para você trazer o medo? Não. Horror são criaturas. Ou seja, se é um RPG de horror, significa que nós vamos ter criaturas reais aparecendo. Quando a gente fala criaturas reais, não estou falando assim que são, vai ter um cachorrão. Claro, vai ter um cachorrão. Mas o que eu digo é que o medo não vai ser um medo psicológico, um medo do desconhecido, um medo emocional. Vai ser o medo real de uma criatura real que você vai ver. Então vai ter zumbi, vai ter morto-vivo, vai ter cachorro pédrito, vai ter fantasma, vai ter abominações, vai ter incorporados, vai ter toda essa galera. Quando a gente fala então de terror, já é um pouco mais atividade paranormal. Não se sabe a origem, não se sabe como, não se sabe porquê, as coisas acontecem, o medo está à espreita, o perigo está à espreita. Então, dentro das experiências que trazem dentro de Deadlands, você pode tanto seguir para um RPG um pouco mais de ação, onde você tem as disputas, os tiros, os monstros, o corre, o isso, aquilo, outro. Porém, esse sistema também traz a possibilidade de você fazer algo um pouco mais narrativo, mais de storytelling. Quando a gente fala de jogo mais storytelling, são jogos que têm uma quantidade menor de rolagens de dados, ou seja, tem menos. Obviamente, quando a gente fala sobre sorte e estratégia, como acontece aqui em Deadlands, onde você não tem um sistema de dados, mas sim um sistema de cartas, como fosse cartas de baralho mesmo, que você usa para definir algumas situações, vamos conversar um pouco sobre isso também, é um pouco diferente. Nós vamos ter um acontecimento e você tem um mecanismo gamificado para fazer um sucesso, para ter um fracasso ou a realização daquela atividade. Então, quando você fala sobre essa experimentação, essa experiência que Deadlands quer trazer, nós temos tanto uma de ação, que acontece, corre, tira e não sei o que, disputa, e saque, esse mundo pequeno demais para nós dois. Beleza, vai ter. Mas se você quiser uma investigação, se você quiser algo um pouco mais profundo, um pouco mais tenebroso, sim, Deadlands também tem essa ideia. Eu quero então fazer os dois, que da mesma forma que eu quero ter momentos épicos de bravura e coragem, também quero ter investigação, mistério. Então, tudo isso, esse sistema, esse cenário abrange. Então, por isso a gente fala que Deadlands, ele é um horror, terror e aventura dentro de um cenário de Velho Oeste, ou Western, né? Então, é interessante você ver que quando nós falamos de cenário, estamos falando de ambientação, proposta e, obviamente, Genius Loci. Então, pessoal, já que é interessante a gente entender um pouco também de como funciona a jogatina, para assim entender ambientação e, obviamente, como transformar isso num cenário vivo, vamos falar um pouco sobre o sistema que eles chamam de Classic Poker Deck System, ou seja, o sistema de cartas de poker. Quando a gente fala sobre dados, nós temos uma situação onde o mestre traz uma dificuldade X e você precisa, a partir da soma de todos os seus atributos, vantagens, desvantagens, mais o número bruto do dado, esse resultado vai dizer o quão efetivo foi a realização daquela atividade. Seja um fracasso, seja alguma coisa efetiva, ou seja um sucesso ultra garantido. Então, em Deadlands nós temos cartas, ou seja, primeiro, nós temos um número finito de possibilidades, obviamente no D20 também existe isso, porém, você trabalha um pouco com probabilidades. Você já consegue, eu sei que a chance de eu tirar um número X, por exemplo, eu preciso que o meu número final seja 15, e eu já sei que eu tenho um bônus de 7, para eu conseguir 15, eu preciso de pelo menos 8. 8 num D20 é mais de 50%, porque vai de 8 a 20. Então você consegue trabalhar em cima das probabilidades, porém é muito em cima de probabilidades. Já no caso de Deadlands, por ter um conjunto de cartas finito, que te possibilita a escolha de alguns momentos utilizar de cartas X ou Y, você sabe que uma carta X tem um efeito dado ou um efeito não dado. Ou seja, você pode saber que, não, eu preciso gastar a minha fraqueza ou o meu fracasso nesse momento, porque eu sei que eu consigo fazer uma reviravolta e conseguir mudar a situação. Porém, em um momento mais drástico, eu preciso ter uma carta boa ou uma carta de efeito especial para que com isso a coisa funcione de uma maneira geral. Seria basicamente o seguinte, nós temos um baralho de Ás, rei, dama, valete, 10 e vai até
o 2. Beleza. Vamos considerar então que de 1 a 8 são 1 a 5, de 2 a 5 são fracassos. De 6 a 10 são algo mais... São sucessos, mas são sucessos meio moderados. E as figuras mais usuais dá um efeito muito bom. Então você tem aí 13 chances de acontecer alguma coisa. Então se você já gasta logo, sei lá, o seu Wise, que é um sucesso garantido óbvio, logo de cara, num momento um pouco mais complicado, você não tem mais Wise. Talvez tenha que colocar um 2, um 3, uma dama. Então aos poucos que as coisas vão acontecendo, a sua quantidade de sorte do poker começa a ir diminuindo porque você já está gastando as suas cartas. Então não é só simplesmente probabilidade, porque você sabe quais são as opções que você tem. Porém, você precisa saber o momento certo de utilizar uma carta X ou Y, com um efeito X ou Y, para que isso aconteça. Beleza, mas como esse sistema afeta a minha jogabilidade e a minha ambientação e a minha experimentação ali dentro? Como nós estamos falando de uma vida cotidiana, como estamos falando de algo mais para baixa fantasia, nós sabemos no que nós somos bons e nós sabemos no que nós somos ruins. Então não adianta eu, Rafael, querer arrombar uma porta sendo que eu não sei. Então se eu for fazer algo de arrombar uma porta, ou eu precisaria gastar uma carta muito alta, ou seja, numa vida real seria me preparei, me estudei para aquele momento crucial conseguir fazer. Então, esse sistema de cartas serve para você entender que eu tenho habilidades para X, eu não tenho habilidade para Y, mas se eu sou forçado a fazer coisas que eu sou ruim, normalmente as coisas vão dar ruim. Então eu posso gastar as minhas cartinhas ruins ali, porque eu sei que eu vou ser ruim naquilo. Então você consegue trazer, já que é uma baixa fantasia, e o objetivo é essa aproximação dentro de uma baixa fantasia, então esse tipo de sistema é interessante para você conseguir ver que, eu posso gastar aqui que não tem problema. Mas se for um grande momento, sempre quando você, por exemplo, dá aquela, nossa, que sorte, tal coisa. Eu tentei arrombar a porta e eu decidi gastar uma carta super alta para conseguir efetivamente fazer aquilo. Beleza. Eu posso muito bem, nossa, mas teve um filme ou uma dica, ou simplesmente estava tendo uma epifania no meu final de semana e eu vi um vídeo que falava sobre arrombamento de porta e eu fui testar. E olha só, não é que consegui fazer? Não sei como eu fiz, não sei se eu consigo fazer de novo, mas consegui. Que seria, na verdade, o quê? Você gastar uma carta de efeito alto e conseguir fazer aquilo. Vai repetir de novo? Não, porque eu já gastei já a minha sorte. Então, você pode fazer dessa forma. Então, olha que legal. Quando a gente fala sobre essa ambientação, é interessante entender esse sistema, como, por exemplo, acontece aqui no jogo de cartas. O que é interessante, então, quando a gente fala sobre o cenário dentro do mundo de Deadlands? Existe, como eu falei para vocês, diversos tipos de fantasia. Alta, baixa, moderna, histórica, científica, outros estilos como cyberpunk, steampunk, solarpunk, nós temos dark, nós temos green, nós temos romântico, gótico, folk, uma porrada de subgêneros diferentes de fantasia. Agora, olha o que interessante. O sistema de Deadlands, o cenário de Deadlands, ele permite que você mova de lá para cá dentro de alguns subgêneros da fantasia. Quero fazer o famoso Western, ou Velho Oeste. E eu quero que seja aquele clássico. Apesar de ser que tenha esses mortos-vivos, eu quero fazer uma campanha só com humanos mesmo. Perfeito, tem como você fazer dessa forma. Ele tem essa modificação. Não, eu quero fazer um pouco mais pro fantástico. Por exemplo, uma carroça automática. Tá, mas nós estamos em 1879. Beleza, mas nós temos o quê? Nós temos um steampunk. E steampunk, para aqueles que não sabem, seria um mundo futurista onde a evolução da tecnologia foi a partir de máquinas a vapor. Então, é possível você ter um braço biônico no mundo steampunk? Sim, mas aquele braço com manivela que você precisa dar corda para ele funcionar, sai uma fumaça do ombro da pessoa. Então, você consegue fazer essa adaptabilidade. Quero então seguir dentro de um cenário mais, assim, não fantástico,
Porém, eu quero fazer como se tivesse uma grande investigação, porque uma lenda aconteceu, seguindo um pouco mais pro fantástico exótico. Não cyberpunk, não steampunk. Quero algo mais pro fantasia moderna, porém exótica, ou esotérica, ou um pouco mais dark, mais pro terror. Posso. Quero ter batalhas contra zumbis? Posso. Eu quero ter uma invasão de zumbis, porém num perfil um pouco mais de um lugar silencioso. Pode também. Essa plasticidade que Deadlands traz é algo maravilhoso porque você permite que os jogadores tenham diversos tipos de experimentação e vivência a partir desse mesmo cenário. E por ser um cenário vivo, dentro de um mundo já ambientado, que é aquela época das grandes guerras lá nos Estados Unidos, o sul contra o norte, o leste contra o oeste, a expansão do ouro, aquele momento da escravidão, a escravidão do índio. Como tem muito disso, isso já está historicamente muito bem ambientado, você pode muitas vezes colocar isso e fazer algumas alterações. Como por exemplo, mudar um estado, você pode mudar o país um pouco para cima, um pouco para baixo, o tempo pode ser um pouco mais próximo do início ou mais próximo do final. Você pode criar um cenário que faça alguma correlação direta entre o que aconteceu de verdade e alguma realidade do seu mundo, ou de um one shot, ou de uma campanha que você quer fazer. Pelo fato de ser algo presencial que eu digo mais baixa fantasia mesmo, é interessante esse tipo de construção. Deadlands traz essa possibilidade de você criar tanto experimentações diferentes quanto formatos de campanhas diferentes. Como a construção de personagem ele é um pouco diferenciado no que a galera mais clássico de D&D, para construir uma ficha de personagem ele é um tanto diferente. Se vocês gostarem desse tipo de cenário e querem saber mais sobre o cenário de Deadlands, eu posso chamar o Lucas Alves, que é um amigo meu que manja bastante desse cenário, e a gente pode fazer um vídeo explicando como criar, por exemplo, uma mini campanha, um one shot, criação de personagem, NPCs, para a gente ir adentrando um pouco mais a fundo desse cenário dentro desse sistema. Então, se vocês curtam esse tipo de coisa, curta o canal, se inscreve, deixa aqui um comentário dizendo que sim, é para trazer o Lucas num episódio especial para a gente conversar um pouco mais sobre Deadlands, beleza? Então, deixa aqui e a gente vai conversar um pouco mais e ver até onde a gente consegue puxar essas caracterizações. Mas Rafa, beleza. Já entendi que é um cenário que se passa dentro de um mundo de faroeste, onde eu posso ser quem eu quiser dentro desse cenário. Posso ser um caçador de monstros, pode ser um xerife, eu posso ser um mago esotérico, eu posso ser um cientista steampunk. Mas que tipo de construções de história eu posso fazer? Como ele é uma baixa fantasia dentro desse período histórico, você pode fazer o que você quiser dentro desse período histórico. Eu quero que tenha as invasões, por exemplo, chino-japonesas e fazer uma ambientação que acontece isso e isso reflete. Eu quero fazer, na verdade, que a minha história aconteça na China de 1879, durante essa guerra. Eu quero que tenha uma prévia, por exemplo, de uma Primeira Guerra Mundial, pode ter também. Eu quero fazer que seja uma movimentação dos ingleses para expansão de território na África. Pode. Se você trouxer como mecânica que houve algum grande acontecimento por causa da guerra e outros fatores, trazendo esse terror dentro desse período, perfeito. Eu posso então fazer algo de 2000? Não acho válido. Porque como esse sistema é ambientado dentro desse período histórico, nós não temos coisas de hoje como telefone, internet, algumas possibilidades, alguns meios de transporte específicos. Posso fazer mais para o passado? Até pode. Você pegaria o sistema e falaria, olha, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Porém, se o objetivo do sistema, o objetivo dessa ambientação é trazer esse período histórico de 1875, 69, 78, esse período das guerras que aconteciam nos Estados Unidos, por que não ambientar nesse período, se você já está se propondo a isso? Então eu trago para vocês essa discussão. Busque um cenário que traga a experiência que você quer e procure um sistema que traga a experimentação que você quer para os seus jogadores.
Uma vez eu estava dentro da mesa onde eu mestro e os meus jogadores queriam algo diferenciado. Fugia um pouco do D&D. Só que eles mesmos não sabiam, não conheciam, e eu trouxe um sistema novo, que no caso foi Mutantes e Malfeitores, que caso vocês queiram eu posso também falar um pouco sobre esse cenário. E eles curtiram pra caramba e quiseram que eu trouxesse outros cenários. Eu trouxe mais, por exemplo, dentro do mundo fantástico do véu do mal, da noite eu trouxe um pouco sobre lobisomens, eles não curtiram muito. Trouxe Vampira Máscara, também não. Trouxe um outro mais próximo em atividade paranormal, um pouco mais parecido com o RPG do Selbit. Eles já mais gostaram por ser algo de terror, porém mais modernista. Então é interessante você procurar novos cenários para que isso traga essa experimentação. Claro que eu poderia então ficar aqui num vídeo gigante trazendo mais coisas, 3, 4, 5, vocês sabem que facilmente consigo fazer vídeo de 2 horas, um filme inteiro. Nossa, os vídeos do Craftando Mundo é como parar e ir no cinema porque tem 2 horas de duração. Poderia muito facilmente fazer isso e trazer muito mais coisa. Porém, para a gente resumir Deadlands, o que eu sugiro então que vocês pensem? É uma baixa fantasia, ambientada num período histórico das guerras americanas, 1875, 80, 69, entre 65 e 80, 1865 e 1880, e qualquer período dentro desse espaço de tempo e qualquer outra situação de mundo que tenha esses períodos, esses momentos históricos, você pode transpassar, indo para algo mais de fantasia, onde você tem lutas normais que aconteciam, lutas contra mortos-vivos, seguir um pouco mais para um estilo mais de terror, investigação, ou um pouco mais de horror com hordas de zumbi, essa plasticidade que esse sistema traz. Eu acho isso muito legal e com certeza deem uma chance para Deadlands. Ah, eu não sei, não conheço, não sei o que eu faço. Você facilmente consegue achar o material, mas que infelizmente é mais fácil encontrar em inglês. Então, eu sugiro então dar aquela estudadinha de inglês para conseguir entender um pouco mais. Caso não consiga, não tem problema. Caso esse vídeo dê bastante engajamento, trago aí o Lucas pra gente conversar um pouco mais sobre Deadlands e assim, falar um pouco mais sobre o cenário, a criação de personagens e outras coisas interessantes. Use ambos das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!